Fala galera, tô aqui com o Gustavo, um brasileiro que mora aqui no Paraguai já há algum tempo. Foi ele que me ajudou no processo de residência legal aqui no Paraguai. Então muita gente me perguntou, Felipe, como fazer esse processo, como é que é isso? Então chamei o Gustavo para a gente fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre nessa questão da residência legal, falando um pouquinho sobre o Paraguai. Então Gustavão, se apresenta aí pra galera. Bom, eu sou o Gustavo, tenho um canal no YouTube também. Tô vivendo aqui no Paraguai há quase 2 anos. E claramente aí ajudando pessoas a obterem residência legal, fazerem negócios no país e por aí vai. Boa! Trabalhando no mercado imobiliário. Claramente. Tem aí diversos imóveis, principalmente em Assunção. Você deve ter visto aí o tanto de novas construções e realmente o mercado ele está se desenvolvendo, tem demanda para isso. É um país muito jovem, já falando algo aí, é um país seguro, pelo menos aqui na capital é totalmente seguro, principalmente nessa região que a gente está, que é a melhor região de Assunção, basicamente. Aqui a gente está perto do Shopping Del Sol, então é um ótimo local. Recomendo aí que pelo menos você aí venha conhecer o Paraguai, né? Principalmente Assunção. Você falou que esteve em outros países também e tudo mais. E o que te trouxe aqui para o Paraguai, cara? Então, na realidade, acho que é uma das primeiras, ou a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu simplesmente vi vídeos, certo? E vi que alemães estavam vindo para o Paraguai. E aí eu comecei a ligar as coisas. Por que eles estão vindo para o Paraguai? Claramente já tem uma imigração que foi anterior a essa que está ocorrendo agora. Mas eu não entendia, né? Porque eles estão saindo da Alemanha, que é tido aí como motor econômico da Europa, para vir para o Paraguai, né? E aí eu entendi alguma das motivações e eu decidi também vir para cá. Cheguei, gostei e fiquei. Então da época que eu cheguei, vai fazer 2 anos agora, isso se já não fez, da época que eu cheguei aqui mesmo, eu não saí mais. E realmente, mesmo passando por mais de 20 países, para mim o Paraguai é o melhor. Não tô falando que aqui não tem nenhum tipo de problema, tipo, só se você filmar aqui você já vai ver que a rua ela não tá em bom estado, a calçada também, coisas assim, mas no escopo geral, para mim aqui ainda é o melhor país de todos aí que eu tive a oportunidade de conhecer no quesito morar. Boa. Bom, e aí, cara, tem uma vastidão do que a gente poderia debater sobre isso daqui. Sim. Mas é legal o Gustavo falar um pouquinho sobre essa experiência dele. E aí, cara, falando pra galera que, assim, já quebrando um pouco desses mitos, né, que tem com relação ao Paraguai. Então, né, ao eu falar, cara, tô indo pro Paraguai, tirar uma residência, aí já começa, cara, mas Paraguai? Mas por que Paraguai? Então, a maioria das pessoas, elas não tem uma clareza de... Até porque, até ter uma segunda residência, né, cara, por que isso importa? Pra que isso, né? Você não tá no Brasil, não é um bom país, por que você deveria ter uma segunda residência? E por que ter uma segunda residência no Paraguai? Então explica um pouquinho pra galera nesse sentido de, né, que as pessoas têm um pouco de, às vezes até preconceito, né, com relação ao Paraguai, de não ter uma clareza do que é Assunção, né, do que é o Paraguai. Às vezes elas só enxergam, principalmente o brasileiro, só enxerga o Paraguai como Cidade del Este, né? Eles não conhecem Assunção. Eu também não conhecia Assunção. E quando você chega aqui, você fica surpreso positivamente com um monte de questões. Obviamente, como o Gustavo falou, é um país em desenvolvimento. Claro. Mas, cara, eu me sinto mais seguro aqui em Assunção do que na maior parte dos lugares do Brasil. Né? Isso é impressionante, cara. Assim, a gente tá conversando sobre isso aqui, né? Como Sim. Cara, você andar no celular na rua, tranquilo, Uber, né, entre aspas, eu peguei um Bolt, né, então fica uma dica aí, Bolt. Pega o Bolt aqui, andei um monte de Bolt, não aluguei carro, falei, cara, eu vou conversar com os Bolt que eu entro aqui, porque os caras são nativos, então claro. é legal pra conversar com os caras, né, e eu até peguei um lá, o cara reclamando, os preços subiram e tal, né, então assim, o que você pode falar sobre um pouquinho desses mitos com relação ao Paraguai, especialmente Assunção, que a maioria das pessoas não conhece, e por que a galera tá vindo, né, então, como você falou, tá tendo uma imigração em massa, assim, para o Paraguai, de europeus, de argentinos, chilenos, brasileiros. O que você pode falar com a galera sobre esse tema? Bom, primeiramente, ter uma segunda residência é algo assim que serve, na minha opinião, para qualquer um. Porque você não sabe exatamente o que vai ocorrer no futuro, no país que você mora, independente do país, tá? Pode incluir aí países da Europa. Sim. Também, você não vai saber o que vai ocorrer e é sempre interessante você ter opções, certo?
O Paraguai tem um processo de residência simples, então você tem que cumprir com requisitos básicos, né, que são fáceis de cumprir. O processo, quando existe uma assessoria, ele também é simples, então você não vai ter estresse nisso. E uma das coisas principais, o Paraguai é um país que está se desenvolvendo muito, é um país jovem, baixos impostos, está tendo um processo de industrialização, aumento da tecnologia geral do país, investimento em tecnologia também, existem aí diversos projetos nesse setor. Também no setor de energia, é um país muito sólido, que tem uma abundância de energia renovável, o que é, assim, algo muito importante atualmente. Então, assim, as características do Paraguai mostram que é um país que vai continuar se desenvolvendo e crescendo. E claramente, né, a população e as pessoas que acabam vindo para cá, elas têm certas similaridades, né? Porque você vai acabar indo para um país e morando lá principalmente, se você se adaptar com esse país. Uhum. Então aqui tem muito essa questão de você ter uma ideia e empreender. Existem algumas burocracias, claramente, como em qualquer país, mas é bem tranquilo, você sabendo o que fazer ou tendo bons contatos no país. Então, essa questão de que talvez o Paraguai é inseguro. Sim, existem locais que são inseguros, inclusive aqui em Assunção, pode ser que tenha. Eu não tive a experiência de ver um local que eu falei, não, esse local é inseguro, que eu posso afirmar. Mas, claro, né, algumas regiões, elas são mais complicadas que as outras. Mas, assim, é um país que tem facilidade para você fazer os seus documentos, não só a residência, mas também a cédula de identidade, que você pode utilizar aí para diversos objetivos. Você pode criar uma carteira de habilitação, que você pode utilizar em vários países. Então são várias vantagens que você pode obter vindo para o Paraguai e fazendo essas documentações. E é literalmente aplicar a teoria das bandeiras, que cada vez mais as pessoas se familiarizam por isso. Talvez não por querer entender isso, mas elas acabam tendo que entender isso, né? Pegando um gancho do que você falou, o Paraguai é um ótimo país para empreender, né? Tem pessoas que me mandaram mensagem falando, cara, como é que é essa questão de emprego aí? E, obviamente, né, deve ter áreas aqui que recebem, né, que são boas oportunidades de emprego, Sim. Mas, e aí uma percepção minha, eu acho que se você quer trabalhar como empregado, é melhor você ir para um país para ganhar uma moeda forte. Agora, se você quer empreender, definitivamente faz muito mais sentido você vir para um país como o Paraguai do que você ir para um país, né, americano, europeu, enfim, né, você ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, porque, cara, vai ser muito mais difícil você empreender num lugar daquele. Tem muito menos oportunidades, você tem muito mais concorrência. Então é o inverso, né? São públicos diferentes. Exatamente. E aí, esse público que vem para o Paraguai, cara, eu tava falando com a minha esposa, a gente tá num local aqui, ali na esquininha tem aquele café, cara, o dia inteiro, gente no café, no computador, fazendo reunião. É o urbano, né? Exato. Cara, Sim. Por exemplo, aqui no local onde a gente tá ficando. Sim. Cara, salinha de reunião, né? Você viu as salinhas de reunião ali? Cara, como é perceptível que o país está se desenvolvendo muito, está crescendo, como tem oportunidade de negócio, porque todo lugar tem salas de reunião, tem gente no computador, né, nos cafés, falando de negócio. Exato. Você vê pessoas falando outros idiomas também. Isso é bem normal. Isso, cara, isso é muito especial, assim, isso é muito legal. Então, deixar essa dica aí. E, de novo, né? Quando você tem por exemplo, quando eu cheguei agora no Paraguai, eu já tinha tirado a minha residência da última vez, cara, quando você chega no aeroporto ali, eu não precisei apresentar meu passaporte, né? Só a cédula. Dei a carteirada lá da cédula agora, Felipe Paraguaio, e pronto, né? Passei. Então, cara, isso é diferente, né? Então, se por algum motivo acontece alguma coisa, eles fecham a fronteira, né? Para brasileiros não entram mais. Cara, agora eu sou residente, eles não podem impedir minha entrada. Né? Então, isso é... Perfeito, não tem nenhum sentido. Exato. Exatamente. O que o Felipe falou é real. Então, você tendo esse documento, você entra aqui quando você quiser, fica o tempo que você quiser. Realmente, aqui é bem normal de você ver pessoas de vários países. Eu fiquei surpreso num feriado que teve aqui, eu fui no shopping, não parecia que eu tava no Paraguai. Tipo, tinha língua que eu não sabia de onde era, provavelmente do leste europeu, não sei se eram poloneses, da onde realmente essas pessoas eram, mas tem muitas pessoas vindo para o Paraguai e eu vou pontuar isso, que isso tem que ficar claro mesmo. Assim, você quer arranjar emprego no Paraguai, pense só numa coisa,
é um país jovem, os jovens são paraguaios, eles falam espanhol, eles falam guarani, eles têm a possibilidade de ir para uma universidade, tudo isso, né, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Então, qual é a vantagem de uma empresa contratar um estrangeiro? Existe sim uma vantagem. Qual seria? Se essa empresa ela tem muitos clientes desse país. Aí, ó, boa. Você viu que tem essa oportunidade? Vai mesmo. Porque aí você pode ter, assim, um nicho muito específico do que você vai fazer e você não vai estar, por exemplo, competindo exatamente com o mercado local. Agora, você quer empreender, aí as oportunidades, elas são muito grandes e, como eu já falei de algumas oportunidades aí, uma das mais nítidas é a construção civil, né? Então, realmente, construção civil, urbanização, mas não só isso, existem várias outras oportunidades. O país, ele é realmente pró-business, ele é pró-negócios e tem o melhor clima de negócios da região, então não é à toa. Aqui, realmente, as pessoas, elas falam sobre negócios. Mesmo a cidade tendo um ritmo mais tranquilo, as pessoas, elas têm esse foco de realmente fazer negócios, se desenvolver e uma coisa que para mim é crucial, o otimismo. Claramente eu não estou falando que todas as pessoas vão ser otimistas aqui, mas a partir do momento que você começa a se integrar em Assunção, você vê que as pessoas elas são otimistas. Elas estão pensando ali, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, sempre buscando algo melhor, sempre buscando um desenvolvimento, e isso, na minha opinião, é basicamente crucial para o desenvolvimento de qualquer lugar. Cara, aí vou falar sobre uma experiência pessoal, né? Falei isso ontem com algumas pessoas. A hospitalidade dos paraguaios, cara, é bem especial, assim. Tipo, você não se sente estando em outro país, sabe? Não é meio que tu é estrangeiro na minha terra. Tipo, cara, eles são extremamente hospitaleiros, né? Eu acho que esse é um ponto que eu já falei até com a minha esposa, né? Quando você vê, cara, essas questões de xenofobia, né, em alguns países e tal. Eu acho que na América do Sul vai ser difícil a gente encontrar isso, mas talvez encontre em algum lugar ou outro, né? Mas o fato é, cara, aqui é muito especial isso. Outro ponto que eu acredito que é válido compartilhar, o povo, no geral, é um povo parecido com o povo brasileiro, tipo, até fisicamente, entende? Tipo, é um ambiente legal de se estar, assim, né? Não são pessoas tão diferentes da gente. Outro ponto de tirar a residência aqui é que não é exigido que você efetivamente more no país, né? Isso. Então você pode vir aqui uma vez ao ano, não é isso? É uma paper residence, basicamente, né? É uma residência que você só precisa ter papéis. Quando você faz a residência temporária, beleza? Você vai precisar visitar o país dentro de 12 meses após a aprovação da residência temporária. Quando essa residência ela for renovada, trocar a categoria para permanente, uma vez a cada 3 anos. Entendeu? E você mantendo sua residência e sua cédula ativa, consequentemente você pode manter o seu RUC ativo, que nada mais é do que a residência fiscal do Paraguai, é o número de identificação fiscal. Então, assim, o requisito é mínimo, porque a pessoa fez a residência, né? Ela vai ter que voltar para retirar essa residência. Pronto. Acabou. A residência dela ficou pronta, ela vai ter que voltar para retirar. Ela retirou, ela já fez uma visita. Então, basicamente, já garantiu isso. Quando for renovar para permanente, aí existem aí algumas exigências. Pode ser um RUC ativo, ou você tem algo para respaldar uma profissão, diploma, certo? E investimento porque o no país conta? Conta, ajuda, tudo ajuda. Porque o país, basicamente, a impressão que dá é que ele quer entender o que você vai contribuir para o país. Sim. Né? Aqui é muito assim. Tipo, aqui é um país de realmente... Beleza, você quer utilizar do país e tal, morar aqui, o que você vai fazer? Sim. Tipo, você vai trazer alguma coisa e tudo mais. Realmente aqui não é um país que tem uma infraestrutura pública desenvolvida, mas no básico é tranquilo. As rodovias são, na minha opinião, boas. Mas, assim, as coisas se movem aqui com, por exemplo... O mercado imobiliário, ele é realmente quase totalmente capital privado. Então, né, tem muito essa questão. Cara, e o país vai querer saber o que você vai fazer aqui, né? Legal. Você vai contribuir. Deixa eu pegar um gancho no que você falou de infraestrutura, porque desmistificando um pouco, né? Por exemplo, eu acho que a infraestrutura aqui, ela é precária quando a gente compara com o sul
e um pouco do sudeste do Brasil. Totalmente. Porque, cara, quando você vai pro... Eu morava numa região, né, que já é o norte de Minas Gerais, e dali pra cima, cara, na minha própria cidade lá, eu tava lá agora, tem um mês. Então eu tava falando isso com a minha esposa, né? Cara, se eu fosse sair de Montes Claros pra Assunção, eu não ia sentir diferença, porque é mais ou menos a mesma infraestrutura, né? Não é a melhor das infraestruturas, não é a pior, né? É uma infraestrutura normal. Né? Então, é isso. Agora, quando você vai, na nossa realidade hoje, que eu tô no interior de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, o interior de São Paulo é o segundo maior PIB do Brasil, você tá comparando, cara, um cenário que não é a realidade do Brasil. Tipo, eu tenho a consciência disso. Cara, onde eu moro não é a realidade do Brasil. Tipo, a gente vive numa bolha, e aí, isso também eu acho que tem que ficar claro, porque, né, obviamente, quando a gente pega São Paulo, a população é muito grande, então a maioria da galera que assiste vídeo vai ter como referência sempre aquela realidade que eles vivem. Mas, cara, a realidade do Brasil não é aquela dali, cara. Não é o interior de São Paulo, não é São Paulo, que as rodovias são muito boas, que você tem saneamento, que você, cara, não tem terra na rua, entendeu? Cara, na minha cidade não tem isso. Mas lá em Montes Claros, cara, já é uma cidade onde você já vê, né, alguns lugares sem asfalto, alguns lugares que tem, né, um pouco dessa terra, né, na rua, assim, e tal. Né, você precisa lavar o carro mais vezes, né, do que por exemplo, né, em São Paulo. Sim. Cara, que é completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Eu lembro de, uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, falar, cara, nem meu tênis suja direito. Você fica uma semana e o tênis não suja, cara. Por quê? Porque é um país muito limpo. Mas isso não é a realidade da maioria dos lugares, né? E para mim a assunção é isso, assim, né? Tipo, a gente tem que ter essa referência, né? Porque a gente fala, às vezes eu vejo a galera falando de Assunção, mas, cara, se tu tá tirando como referência, por exemplo, eu conheci gente de Santa Catarina. Tu tá tirando como referência Santa Catarina, que é um baita estado, assim. Exato. A referência é diferente, né? Obviamente. Então, acho que é válido pontuar isso daí. E, Gustavão, quais são os custos envolvidos para tirar uma residência legal aqui no Paraguai? Beleza. Vai depender do que você vai querer oferecer. Seu tempo ou dinheiro. Essa é a grande realidade. Então, caso aí você queira um processo tranquilo, tendo pessoas para te assessorarem, o que é, na maioria dos casos, mais indicado, mesmo eu estando aqui há 2 anos, eu posso dizer que as coisas não são simples. Não são simples, você pode ir lá, falar, não, é dessa maneira. Aí vai, é da outra maneira, é da outra maneira. Então é sempre interessante ter alguém ou uma equipe que sabe o processo, que tem o know-how. Então, nesse caso, os preços eles variam muito, né? De talvez aí algo próximo de $1.100, algo nesse sentido, até mais de $3.000. Então, varia bastante, vai depender do que a pessoa está buscando, também da nacionalidade, né? Mas o normal, se eu for dar uma média, seria algo próximo de $1.500 para fazer o processo total, certo? Obter a residência, obter a cédula, de uma maneira sem estresse, né? O que para muitas pessoas é bem importante, inclusive para mim, eu prefiro gastar dinheiro do que muitas vezes gastar tempo e me estressar, o que é o pior de todos, né? Não, cara, eu tô renovando meu visto americano, aí eu falei, não, vou fazer por conta própria, não vou pagar. Tipo, cara, um negócio simples, é bem simples renovar o visto americano. Cara, eu enrolei o negócio, acabei não fazendo ainda, entendeu? E eu falei, caraca, velho, era acho que R$800 pra uma consultoria. Eu falei, não, chegando no Brasil, vou pagar uma consultoria pra fazer a renovação. Porque, cara, eu não fiz, né? Acabou, enfim, não concluindo o processo. É bem normal isso, porque qualquer processo que envolve o mínimo de burocracia, não é uma burocracia tão grande, mas eu sou uma pessoa meio contra a burocracia. Eu não gosto de burocracia mesmo. Então, eu prefiro pagar algo que esteja dentro do que eu considero justo e bom e obter aquilo sem estresse, sem ficar pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Exato. Então, vocês podem considerar aí qualquer coisa próxima de $1.500. E, Gustavo, por que alguém tiraria essa residência assim? Quais são as vantagens fiscais e tributárias para um residente legal no Paraguai, que depois pode se tornar um residente fiscal, né? É importante também falar dessa diferença. Né? Residente legal é você obter a admissão temporária, depois vem a cédula, e depois da cédula é possível fazer o RUC, que aí a pessoa se torna residente fiscal. As vantagens, elas são incomparáveis, eu diria. Eu não conheço aí, se vocês souberem um país no mundo que você não precisa morar. Assim, você faz uma residência fiscal de uma maneira que não é cara, muito fácil e barata de manter. E você não vai precisar pagar imposto
em nada que está fora do Paraguai, e mesmo se você desenvolver algo no Paraguai, na pessoa física você vai pagar até 10%, na pessoa jurídica, então imposto corporativo até 10%, existem várias maneiras de reduzir isso, tá? Existe inclusive uma maneira de abrir uma empresa e pagar 3% de imposto, entendeu? Claramente são estratégias fiscais, certo? Mas é possível, completamente possível, e ao invés do Paraguai estar indo numa direção oposta a essa, eu não vejo sinais disso, pelo menos ainda. Então ele continua facilitando essa parte fiscal, porque é isso também que vai fazer o país se desenvolver, né? Então, a grande vantagem, eu diria que para uma pessoa física, é não pagar imposto no que vem de fora, claramente não tendo outra residência fiscal, que isso fique bem claro, ou você pode ter uma residência fiscal aqui em Dubai, então vai dar na mesma, né? Em Emirados Árabes Unidos. Só que lá vai ser mais complexo, mais custoso, mas seria uma que competiria um pouco, sim. né? Enfim, então essa é a grande vantagem para uma pessoa física, tudo que é de fora não é taxado, então dá para fazer uma estrutura offshore boa, e mesmo que a pessoa esteja aqui, o que vier de fora não vai ser taxado, o que está aqui não vai passar de 10%. Então, assim, é realmente espetacular e não é um país que não está se desenvolvendo, que não tem coisas a fazer. Tem, então, muito interessante. A questão fiscal no Paraguai, eu diria que é uma das coisas que mais atraem pessoas para imigrarem ou qualquer coisa nesse sentido. Sim. Cara, e aqui contando uma experiência pessoal, né? Na hora que a gente foi fazer a residência lá da minha esposa, aí no carro tava um cliente ali do Gustavo também, e cara, o cara é bilionário, pô. Tipo, o cara é muito rico, né? Tem avião e tudo que você imaginar. E aí eu fiquei conversando com ele, né? E eu fiquei, cara, que você, né? Tipo, me fala um pouco mais de você. O cara é multiempreendedor da área de tecnologia e tal. E aí ele tava, né? Por exemplo, ele tá tirando a residência fiscal aqui, exatamente por causa da questão tributária. Como ele tem negócios no mundo inteiro, ele tava falando, cara, eu preciso tirar um pouco eu tô pagando uma carga tributária muito grande no Brasil, vou tirar a residência aqui, talvez eu vou morar no Panamá, porque ele tem muito negócio nos Estados Unidos, falou, cara, talvez eu vou morar no Panamá, mas eu quero ter a residência daqui, porque a residência daqui é melhor. E olha que louco isso, né? Tipo, no Panamá também é uma boa residência fiscal e tal, mas ele resolveu ter a residência fiscal aqui, veio aqui só para isso, né? Só para tirar essa residência. Então, isso me chamou a atenção, assim, né? De pessoas de um alto poder aquisitivo tirando residência aqui, né? Assim, quando eu falo alto, é muito alto, né? Tipo, tanto que o cara, eu fiquei lá, eu falei, o cara é tão inteligente, né? Que eu fiquei trocando ideia com ele, falei, rapaz, tem que pegar o WhatsApp desse cara, né? Aí ele, cara, eu nem o WhatsApp tenho, né? Tipo assim, cara, nem... Ele falou, cara, eu não tenho WhatsApp, não tenho redes sociais, eu não tenho nada. Tipo, eu falei, rapaz, quando você chega nesse nível aí, é porque você realmente tá em outro nível aí, né? Então, cara, isso é muito legal, né, de se ver. E um ponto, né, Gustavo, eu falei isso cara, o rico pode ser qualquer coisa, menos burro, né? Então, cara, o governo achar que ele vai, né, enfim, tirar ali da pessoa o que ela construiu, às vezes com inteligência, com suor, com estratégia, ao longo de uma vida ali, construiu algum patrimônio e não, vou vir, vou taxar e tal, cara, o rico vai sair, ele vai procurar algo que faça mais sentido para ele. Sem dúvida. É a questão da teoria das bandeiras, você vai para um país que vai te tratar melhor, que vai querer te receber e, inevitavelmente, né, quando você está no país, cara, você chega aqui, igual eu estive no Paraguai, você começa a olhar, igual o Gustavo, cara, a gente trocou contato, o Gustavo já falou, Felipe, ó, que tem oportunidades de imóveis que geralmente você não vê no Brasil, porque os imóveis aqui, as cotações são em dólares. Então, cara, isso já, por si só, já é especial. Né? Então, exato. De rentabilidade, de custo, enfim. Sim, e também só pela questão de dolarizar, isso já vale. Aí dolariza com uma valorização anual geral dos imóveis, mais uma potencial rendimento com aluguéis. É por isso que a liquidez ela é tão boa aqui. E é por isso que a maioria das pessoas que compram imóveis aqui são estrangeiros e é por isso que as desarrolladoras elas não ficam desesperadas. Essa pessoa não vai pagar. Porque quando um estrangeiro faz um investimento em outro país, é de se esperar que ele vai ficar mais ligado em pagar na hora certa e tudo isso, que ele está lidando com outro país, claramente, outra jurisdição. E, por exemplo, algo que é interessante aqui é a financiação própria. Então, as próprias desarrolladoras oferecem um financiamento, não envolve banco, não envolve nada disso, você só precisa mostrar seu comprovante de renda, acabou. Só isso, foto do documento, tal,
Que legal. Então, acabou. É por isso que aqui não se vê casos, por exemplo, não, essa obra não vai terminar e tudo mais. Beleza, se for uma empresa desconhecida, tá fazendo o primeiro empreendimento, você não conhece quem é, talvez. Não é normal porque elas vão ter um fluxo financeiro muito bom. Então, elas conseguem concluir e entregar o que elas prometeram, né? Cara, quando eu falo da economia dolarizada, só para vocês entenderem, a gente foi na loja, no shopping, e aí os tênis estavam em dólar, não estavam em guaranis. Então, cara... Aqui no Del Sol? Aqui no Del Sol, a gente foi lá Passei na galeria... Na Nike Factory também, no Outlet. Isso mesmo. Cara, em dólar. Então, assim, aí, por exemplo, quando eu fui olhar apartamento para alugar, eles mostram em dólar, né? Então, e aí eu até fiquei, pegando o gancho aqui, né? Eu fiquei assim, falando com a mulher, tá, mas aí eu vou fazer um contrato. A gente tem que fazer um contrato de 3, 5 anos, porque no Brasil tu faça um contrato longo para não sofrer reajustes abusivos de um ano para o outro. Aí ela ficou tipo, cara, tudo em dólar, a mulher me passou preço em dólar, não me passou em guaranis. E aí eu fiquei, caracas, que diferente. Outra coisa super legal daqui, né? Aqui é muito fácil de você importar coisas de fora. Então, o carro mesmo, uma galera, né, importa da China, do Japão. Exato. Né, importa tudo para cá, porque os impostos são muito baixos e permite. No Brasil, cara, quando você vai comprar um carro, você paga 2, né? Que é um para o governo de imposto e outro, porque eles fecham, né? Eles fecham essa questão de importação, né? Eles inibem isso. Então, cara, enfim, tem uma série de diferenciais que fazem com que um país ele, né, se abra economicamente, consiga crescer ano após ano, como tem sido o caso do Paraguai. Né? Exato. Uma coisa que é interessante aqui, eu sempre vou utilizar, ou na grande maioria das vezes eu vou utilizar dólar para explicar alguma coisa. Porque eu não vou utilizar uma moeda, vamos dizer assim, a nível mundial secundária para explicar. Mas você vai no mercado, beleza. Na maioria dos locais eles vão aceitar o dólar, normal. Mas você vai pagar em Guarani. Sim. Então, na maioria desses locais, como por exemplo, você vai pagar a sua eletricidade, você vai pagar a compra que você vai fazer para sua semana ou coisas nesse sentido, você vai gastar o Guarani. A partir do momento que é algo que já tem um valor distinto, que não é algo que você vai consumir e acabou, ou pagar um mês e já era, como é o caso de carro, imóveis e tudo isso, é dolarizado. É ótimo para quem está comercializando o carro, entendeu? No caso dos imóveis, é ótimo para quem está comercializando e talvez seja melhor ainda para quem está comprando. Porque, né, quando você compra algo e é dolarizado, você consegue ficar muito mais tranquilo. Porque de todas as moedas emitidas por países, o dólar ele é a moeda que é utilizada no mundo inteiro. Eu já até disse isso, o dólar é uma moeda que você for basicamente em qualquer país do mundo, você chegar com dólar, a pessoa vai ver, talvez ela só vai fazer a conta na calculadora e ela vai acabar aceitando. Exato. Nenhuma moeda do mundo tem lastro, né? As moedas fiat, a gente fala, né, que elas não têm lastro. Aí esses dias eu vi uma chargezinha, né, que é o B-12 atacando o Irã lá, né? Aquele avião especial lá, e aí tá a bomba, é o lastro do dólar, né? Tipo, o maior poderio militar do planeta, né? Então isso é o que faz o dólar ser mais especial, né? Então ele tem um lastro que é o poderio militar americano, né? Que é o suprassumo do mundo. Enfim, cara, eu acho que é isso, deu pra galera pegar bem aqui com relação a, enfim, experiências no Paraguai, como é que é esse processo de residência, né? Quais são as vantagens e tudo mais, e deixa um recado final aí pra galera, um conselho, algo que você acredita que faça sentido. Algo muito racional. Se você for fazer o seu processo de residência, que no caso vai ser a residência temporária, ao menos que você queira abrir uma empresa, investir 70 mil dólares, empregar 5 pessoas, não é isso, então você vai fazer a residência temporária primeiramente, para depois renovar para a permanente. Se você não tem a intenção de executar um plano completo e obter a residência permanente, talvez não é interessante. Por quê? Você vai gastar com viagem, com isso, com aquilo, para depois não renovar a sua residência. Então você vai ficar 2 anos num país, esses 2 anos acabaram, já era. Então não faz muito sentido. Planeje e execute até a conclusão disso, que é obter a residência permanente, porque quando você obter a residência permanente, você vai estar num nível acima da residência temporária, diversas vantagens e tudo isso. Então é essa a grande questão. Entenda que você está obtendo primeiramente a temporária, mas depois basicamente a melhor coisa que você pode fazer é realmente renovar para a permanente. Então é basicamente isso. Se você pensar em morar no país, venha conhecer, conheça as cidades, né, que você está estudando, como o Felipe está fazendo.
vá visitar imóveis para alugar, veja a infraestrutura de acordo com as suas necessidades, se você tem filhos principalmente, né? É óbvio que você vai ter que prestar muita atenção nisso, mas eu acredito que na maioria dos casos, dependendo do lugar que a pessoa tiver, claro, mas aqui é um ótimo lugar para você ter uma família, porque, assim, é um local que você não vai ter muitas surpresas, né? Boa. E, cara, finalizando aqui, estamos de roupas de frio. Acho que a única semana... acho que tá bastante frio. Acho que eu vi na semana mais fria do ano de Assunção, né? Veio mesmo. Acho que foi o dia mais frio do ano, foi 2 dias atrás. Foi, cara, muito. Eu falei, cara, eu nem sabia que a Assunção fazia esse frio todo. Mas também faz frio aqui. Obviamente, né, a maior parte do tempo é calor, mas também faz esse frio aqui que tem que agasalhar bem. Sim. Então, é isso, galera. Bom, se você quiser acompanhar mais o trabalho do Gustavo, Fato Paraguai? Isso, pode entrar lá no site fatoparaguai.com. Tem o canal do YouTube também? Tem o canal do YouTube, claramente, Gustavo Trostdorf. Os contatos vão estar na descrição de todos os vídeos do canal, vocês podem entrar em contato. Podem entrar em contato também com o Felipe, ele passa o contato de você, ou você entra, fala, ó, eu vim pelo Felipe, tudo isso, e vai ser bem interessante aí cuidar do seu processo ou te ajudar aí em negócios, investimentos no Paraguai. É isso aí. Então, bora pra cima. Valeu, um abração. Tchau.